Imagine por um instante que a vida que você leva hoje, com todas as suas escolhas, erros e vitórias, fosse apenas o primeiro capítulo de uma história infinita. E se eu te dissesse que há um caminho para descobrir quem você realmente é? Um caminho que desafia tudo o que você já acreditou. Hoje, vamos mergulhar em uma jornada fascinante, guiados por um dos maiores pensadores da história, Friedrich Nietzsche, para encontrar significado, valores e a essência do que nos torna únicos. Mas atenção, o que você vai ouvir pode transformar sua visão de mundo. Então, se inscreva agora, aperte o play e fique comigo até o final, porque essa é uma aventura que você não vai querer perder. Imagine um vasto oceano de perguntas que se agitam como ondas inquietas contra os penhascos da existência humana. Quem somos nós, afinal? O que nos impulsiona a levantar todas as manhãs, a criar, a sonhar, a lutar? Como podemos encontrar um fio de significado que costure os fragmentos caóticos de nossas vidas em uma tapeçaria coerente e bela? Essas não são apenas indagações fugazes que atravessam a mente em momentos de silêncio. Elas são os pilares que sustentam a história da humanidade, os gritos da alma que ecoam desde as cavernas dos nossos ancestrais até os arranha-céus reluzentes da modernidade. São as brasas que aquecem o fogo da filosofia, da arte, da ciência e, acima de tudo, da busca por nós mesmos. Para navegar por essas águas turbulentas, convocamos um guia incomparável. Friedrich Nietzsche, um titã do pensamento cuja voz ressoa como um trovão em um céu carregado de dúvidas. Nascido em 1844, em uma pequena vila da Prússia, Nietzsche não foi apenas um filósofo. Ele foi um poeta da condição humana, um escultor de ideias que esculpiu verdades brutais e belas a partir do mármore bruto da realidade. Seus olhos penetrantes viam além das fachadas douradas da moralidade convencional e das promessas frágeis da religião, desvendando o que ele acreditava ser a verdadeira natureza do espírito humano, uma força selvagem, indomável, faminta por autenticidade. Ele foi um dos precursores do existencialismo, um movimento que coloca nas mãos do indivíduo o peso e a glória de criar seu próprio destino. Nietzsche escreveu obras que são como faróis na escuridão. Assim falou Zaratustra, Além do bem e do mal, A genealogia da moral, textos que não apenas desafiam, mas imploram que olhemos para dentro de nós mesmos com coragem e honestidade. Ele acreditava que a maior aventura da vida não é conquistar montanhas externas ou acumular riquezas, mas escalar as alturas vertiginosas do próprio ser, descobrir quem somos sob as camadas de condicionamento e medo. Suas palavras moldaram mentes diversas. Poetas encontraram nelas o ritmo de seus versos. Psicólogos desenterraram insights sobre a psique. Revolucionários sociais ergueram bandeiras de mudança. E dançarinos transformaram sua filosofia em movimentos que desafiam a gravidade. Para Nietzsche, encontrar a si mesmo não é um capricho passageiro. É o esforço mais sagrado e fundamental que um ser humano pode empreender. Inspirados por essa visão incendiária, vamos explorar 4 passos monumentais, cada um uma pedra angular, no caminho para a autodescoberta. Esses passos, destilados da filosofia nietzschiana, não são fórmulas simples ou promessas de conforto. São convites a uma transformação radical, um chamado para abandonar as muletas da conformidade e erguer-se como arquitetos do próprio destino. Prepare-se. Essa jornada exige ousadia, introspecção e um coração disposto a sangrar por sua verdade. Passo 1. Liberte-se da tirania do rebanho. Nietzsche nos lança um desafio que corta como uma lâmina afiada através das ilusões do cotidiano. O que chamamos de valores universais, o que ousamos nomear como verdade,
não passa das impressões digitais daqueles que, em sua arrogância, moldaram o mundo à sua imagem. Para ele, a sociedade é um rebanho, não no sentido literal de animais, pastando em campos verdes, mas como uma metáfora viva e sufocante para a mentalidade coletiva que nos engole. Imagine um mar de rostos idênticos, vozes que repetem os mesmos cânticos, passos que marcham em uníssono rumo ao previsível. Esse rebanho busca a segurança da mesmice, o calor reconfortante da aprovação mútua, a preservação de um status quo que anestesia a alma. Essa mentalidade não é um acidente. É uma construção deliberada, tecida ao longo de séculos, por mãos invisíveis, líderes religiosos, governantes, pais, professores, que ergueram um código moral, como uma cerca de arame farpado, ao redor da liberdade humana. Esse código, segundo Nietzsche, não é divino nem eterno. É humano, falho, e muitas vezes serve mais aos interesses de quem o impõe do que aos de quem o segue. Ele nos protege, sim, dos instintos mais sombrios que habitam o coração, a violência desenfreada, o egoísmo bruto. Mas, a que custo? Ele poda as asas da nossa criatividade, sufoca os gritos da nossa singularidade e nos condena a uma existência cinzenta, onde o brilho do que poderíamos ser é trocado pela aceitação morna do grupo. Pense na história como um espelho. Veja Sócrates, o sábio de Atenas, forçado a beber cicuta por questionar os deuses e os costumes da polis. Veja Galileu Galilei, o astrônomo que ousou erguer seus olhos ao céu e afirmar que a Terra não era o centro do universo, apenas para ser silenciado pela Inquisição. Esses homens não foram punidos por erros, mas por sua luz. Uma luz que o rebanho, cego por sua própria mediocridade, não podia suportar. Agora, traga isso para o presente. Quantas vezes você viu alguém ser ridicularizado por ser diferente? Na escola, no trabalho, na família, o garoto que usava roupas excêntricas, a colega que falava alto suas ideias, o amigo que sonhava além do horizonte. O rebanho os marca como ameaças, não porque sejam perigosos, mas porque expõem a fragilidade de quem se conformou. Nietzsche nos diz que o rebanho é formado por aqueles que amputaram seus próprios sonhos, que enterraram sua grandeza sob o peso do medo e da insegurança. Eles projetam esse medo em você, tentando apagar sua chama para não encarar o vazio que carregam. Quantas vezes você já ouviu um "você não pode", que não vinha de uma verdade objetiva, mas do pavor de quem o dizia? Um pai que te desencorajou porque temia que seu sucesso revelasse seus próprios fracassos. Um professor que te repreendeu porque sua ousadia desafiava sua autoridade. Um parceiro que te diminuiu porque tua luz expunha suas sombras. Essas vozes não são suas. São correntes que o rebanho forjou para te prender. Romper com isso é um ato de rebelião silenciosa, mas feroz. Comece questionando: o que me define hoje é realmente meu, ou apenas um eco do que me foi imposto? Silencie as vozes negativas que você carrega desde a infância. Não com raiva, mas com a calma determinação de quem sabe que elas não têm poder sobre você. Imagine-se como um pássaro que, após anos em uma gaiola, percebe que a porta está aberta. Voar é assustador. O céu é vasto, o vento imprevisível. Mas é nesse voo que você encontra suas asas. Nietzsche escreveu que o homem é uma corda esticada entre o animal e o super-homem. E é na tensão desse estiramento, no abandono do rebanho, que você começa a se tornar quem realmente é. Dê esse passo. Deixe o curral para trás. E então, brilhe com uma intensidade que o mundo não poderá ignorar. Passo 2. Dance com a dificuldade da autodescoberta. Nenhum preço é alto demais para pagar pelo privilégio de possuir a si mesmo. Proclama Nietzsche, lançando-nos uma pergunta que ressoa como um sino em uma catedral deserta.
O que você sacrificaria para ser verdadeiramente seu? Vivemos em uma era de conforto ilusório, onde a tecnologia nos envolve em um casulo de conveniência, onde a dor é tratada como uma intrusa a ser expulsa e o sofrimento como um erro a ser corrigido. Mas Nietzsche, com sua visão penetrante, vira esse tabuleiro de cabeça para baixo. Para ele, o sofrimento não é um inimigo, é um escultor, um mestre severo que cinzela a pedra bruta da nossa alma até revelar a obra-prima escondida. Em 1873, aos 29 anos, Nietzsche escreveu Schopenhauer como educador, um ensaio que é como uma lanterna acesa em um labirinto escuro. Nele, ele argumenta que o caminho para a autodescoberta não é uma estrada pavimentada com pétalas de rosa, mas uma trilha escarpada, cheia de pedras e espinhos, que muitas vezes nos leva ao isolamento. Pense em um alpinista enfrentando uma montanha implacável. Cada passo é um teste, cada rajada de vento um aviso, cada precipício um convite ao medo. Mas é exatamente nessa luta, no suor, na exaustão, na solidão, que ele encontra sua força. Assim é com você. A facilidade nos torna frágeis, ingratos, desconectados do que nos torna humanos. Nietzsche sabia disso em sua própria carne. Atormentado por enxaquecas debilitantes, rejeitado por muitos em vida, ele transformou sua dor em poesia, sua solidão em sabedoria. Fugir da dificuldade é fugir de si mesmo. Quantas vezes você já escolheu o caminho mais curto, o atalho que prometia paz, mas entregava apenas vazio? Nietzsche nos ensina que a autodescoberta exige que enfrentemos o abismo, não para vencê-lo, mas para dançar com ele. Isso vai além das promessas superficiais de gurus modernos que vendem sucesso em 10 passos fáceis. Eles falam de confiança para impressionar os outros, de metas para acumular troféus materiais. Nietzsche, porém, cava mais fundo. Ele não quer que você seja popular ou rico. Ele quer que você seja você. E isso significa abraçar o isolamento, desafiar o medo e pagar o preço da liberdade com a moeda da sua própria alma. Ser livre para Nietzsche é dominar o que nos move. Pense nos seus impulsos, aquela raiva que explode sem aviso, aquele desejo de aprovação que te faz curvar-se, aquela necessidade de gritar, quando o silêncio seria mais sábio. A verdadeira liberdade não é ceder a esses ventos internos, mas segurar as rédeas e decidir para onde eles te levam. Imagine um cavaleiro em um cavalo selvagem. O animal é forte, indomável, mas o cavaleiro, com firmeza e paciência, o guia. Assim deve ser com suas emoções, seus medos, seus anseios. Torne-se consciente deles, questione-os e então escolha. Essa dança com a dificuldade não é para os fracos. Ela exige que você se afaste da multidão, que abandone as conversas banais e os aplausos fáceis. Pode significar noites solitárias, dúvidas que pesam como chumbo, e o olhar perplexo daqueles que não entendem por que você rejeita o conforto do rebanho. Mas é nesse fogo que você se forja. Nietzsche nos convida a tornar-se quem somos, uma frase que ele emprestou do poeta grego Píndaro, mas que ele transformou em um grito de guerra. Tornar-se quem você é não é um presente, é uma conquista. É o ato de escalar sua própria montanha interior, de enfrentar os ventos gelados da incerteza e de chegar ao cume onde o ar é puro e a vista é sua. Você está pronto para essa escalada?